Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos à lição de número 5 da matéria Identidade Teológica. Uma matéria pensada para que você, aluno, possa situar-se no estudo da teologia. O objetivo dessa disciplina é ensinar a cada um de nós, e para aqueles que talvez já saibam, relembrar quais são os objetivos, quais são as metas que estamos perseguindo com o labor teológico. Essa é uma matéria para trazer os nossos pés de volta ao chão e também com os nossos pés, os joelhos e a boca, para que com joelhos no chão e boca no pó, nós possamos levar a efeito qual é o trabalho esperado por um teólogo. Sobretudo nesse momento que temos vivido, em que o orgulho acadêmico, em que a falta de consideração e amor pela palavra de Deus tem feito com que o liberalismo, introduzido no meio cristão, ainda nos tempos do iluminismo, perdido lá atrás nos anos 1700 e 1800, faça com que os seus filhos, dentre eles, um que temos sentido agora, que é o ecumenismo, e teremos tempo nessa aula para falar sobre isso, venha a derrubar os fundamentos da fé pura e genuína no Senhor Jesus Cristo. É um risco muito grande o que se está correndo teologicamente hoje, porque os seminários estão abrindo mão da sua crença fundamental na palavra de Deus, como sendo a palavra inspirada, infalível, completa, inerrante, insubstituível, vinda de Deus. Por isso, essa matéria é para levar-nos de volta ao primeiro amor teológico. E sim, meus irmãos, estamos carecendo de teólogos que vivam o primeiro amor. Teólogos que estejam na primeira, e deveria ser a única estação de seu amor com a palavra de Deus. Nessa lição, que é a lição de número 5, você deve ter o seu livro em mãos, lição de número 5, ampliando o conceito. Nós vamos falar sobre a teologia lá nas suas raízes, de onde ela vem, de onde emana, onde esperamos encontrá-la. Seguindo o que o nosso livro nos está propondo, nós vamos falar a respeito de um tema bem interessante: teologia ou teologias. A teologia natural, uma pergunta insistente: a teologia é ciência? E vamos caminhar para a conclusão do nosso estudo. Os objetivos dessa matéria ou dessa aula são os seguintes: estabelecer a diferença entre a teologia verdadeira e o pensamento que, mesmo parecendo piedoso, não pode ser chamado de teologia, apresentar a teologia natural e suas características e apontar a insuficiência dela como meio de salvar o homem, acrescentar ao persistente debate sobre a ciência e a teologia algumas considerações e argumentar finalmente que a teologia, posto que amparada na palavra de Deus, pode responder o que a ciência não consegue ou não quer responder. Então nós temos uma jornada bastante interessante e longa. Eu quero começar chamando a sua atenção para uma história que eu mencionei aqui. Se você é professor, você sabe, você já viu, que sempre temos aqueles alunos que gostam de parecerem muito sábios em sala de aula, com perguntas capciosas. O aluno chato, o aluno capcioso é um fato da vida. E eu me lembro que certa vez em uma sala de aula me foi perguntado por um aluno quantas teologias existem. E eu sei o que ele queria ouvir. Ele queria uma lista de todos os pensamentos e correntes teológicos que podem existir, mas o que eu lhe respondi, para a sua decepção, mas eu também creio que para a sua instrução, é que existem duas teologias, a certa e a errada, a verdadeira e a falsa. Não há qualquer outra coisa diferente disso. E antes de falarmos a respeito de uma e de outra, vamos observar
que sim, existem várias nomenclaturas teológicas. Você deve conhecer muitas delas. Talvez as mais famosas sejam a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia apologética e por aí vai seguindo. Na verdade, cada uma delas é um destino, uma aplicação para a única teologia que há, que é a teologia verdadeira, ou para a concorrente sua, e nós não podemos fingir que ela não exista, que é a falsa teologia. Então nós temos, em suma, isto: teologia verdadeira e teologia falsa. E as suas aplicações diversas: teologia sistemática, teologia bíblica, apologética, tudo conforme aquilo para o que se pretende aplicar o conhecimento teológico. Mas, embora essa seja a resposta que realmente se deva dar, a pergunta é muito mais reveladora que a resposta, porque essa pergunta mostra uma certa ansiedade do estudante de teologia diante do conhecimento bíblico e também algo que está ficando cada vez mais flagrante: uma insatisfação constante dos estudantes de teologia, algo incentivado pelos seminários, inclusive, com a palavra de Deus. É como se ao estudante de teologia a palavra de Deus fosse insuficiente como a fonte única de todas as respostas às perguntas teológicas. Nós deveríamos nos satisfazer simplesmente com a Bíblia. Ela é que tem as respostas. E quando ela não as tem, não é porque as perguntas sejam ilegítimas, mas sim porque a nós compete, naquele momento, passar a aceitar o que está fora da nossa compreensão e por isso não está na palavra de Deus, pela fé. Porque ao teólogo não está vedado o relacionar-se com Deus pela fé. Ao contrário, era de esperar-se que o teólogo, mais que qualquer pessoa, estivesse disposto a um relacionamento de fé para com Deus, mas não é o que nós temos visto. Daí, portanto, toda a ansiedade deste nosso aluno em querer conhecer todas as teologias, mas desprezando a palavra de Deus, que é fonte da teologia, do saber teológico. Portanto, há duas teologias só: a verdadeira e a mentirosa. Essa teologia verdadeira tem algumas características, conforme você pode ver no nosso livro. Ela é teologia infinita e incriada, que é o quê? As coisas que Deus sabe a respeito de Deus. Então, se teologia é um estudo sobre Deus, vamos começar pensando a respeito do que Deus sabe sobre Deus. E aquilo que Deus sabe sobre si é o que nós podemos apontar como sendo a teologia verdadeira. E as coisas que Deus tem de si sobre si são infinitas e incriadas. Ora, e por quê? Porque elas são iguais ao próprio Deus, que é infinito e incriado também. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu, eu vou destacar aqui na nossa tela para os irmãos lerem comigo, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O nome dessa teologia tem a ver com a sua própria origem e lavra, Deus infinito e incriado. Existe um hino muito bonito, antigo, de Oséias de Paula, e esse hino fala e enaltece a Deus. E podemos chamar esse hino, ai, como eram bons os hinos antigos, meus irmãos, porque eles tinham letra, né? Tinham conteúdo. Então nós podemos chamar esse hino de um exercício teológico da doutrina de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui comigo, por favor, ouçamos esse hino e meditemos em sua letra. Deus, grandioso ser, jamais criado, princípio e
não delimitam a história. Excelso Espírito Supremo e iluminado, Pai excelente, santo e puro, em áurea glória. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. No princípio era o Verbo e o Verbo era sublime parte de ti mesmo que fluía. E quando alçaste pelo cosmo a grande esfera, traçaste o plano da perfeita harmonia. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. Deus, na apoteose da verdade, a Via Láctea estendeste no espaço, e aos turbilhões constelações de eternidade tu colocaste em ornamento dos teus passos. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. É lindíssimo o hino, não é, meus irmãos? Que hino lindo! Pois com a letra desse hino você pôde entender, então, o que é que nós estamos dizendo quando falamos que a primeira teologia, a elementar, é esta de natureza infinita e incriada, porque ela é igual ao próprio Deus. Conforme nos diz a palavra de Deus, então, quem é que sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Exatamente aí é que está a teologia, infinita e incriada. Agora, a teologia, quando é dada a nós, é finita e criada, que são as coisas que nós sabemos a respeito de Deus. A continuidade desse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 2 e verso 9, nos diz o seguinte: se o texto parasse por aí, nós teríamos a impressão de que não é possível conhecer coisa alguma a respeito de Deus, porque quem sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus? E aí você poderia parar o texto aí e pensar, então para que eu estou fazendo o curso teológico? Vou saber o quê? Conhecer o quê? Mas Deus revelou estas coisas, Paulo diz, mas Deus nolas revelou. Revelou-nos o quê? As coisas que Deus tem de Deus sobre Deus, a nós, através de quem? Do Espírito de Deus. E quando nós temos em nós aquilo que Deus revela pelo seu Espírito, então nós temos a teologia
finita e criada. Ora, como pode ser que a teologia em Deus, sendo infinita e incriada, quando revelada a mim, passe a ter a característica de finitude e de criação? Ora, isso é simples, porque eu mesmo sou finito e criado. E aquilo que sei a respeito de Deus, passei a sabê-lo em algum momento da minha vida. E isto foi dado em mim, criado em mim, pela ação do Espírito Santo. E o que nos permite distinguir entre a teologia infinita e incriada está no nosso livro. E a teologia finita e criada é a origem, a lavra da teologia. Aquela que é infinita e incriada é o saber de Deus sobre Deus. A outra é o saber que Deus nos dá a respeito dele próprio. Com isso agora, nós vamos ver o seguinte, que essa teologia, que é aquela que nós praticamos, a teologia que você e eu temos pela ação do Espírito Santo na nossa vida, essa teologia que é finita e criada, ela é uma teologia verdadeira e de comunicação natural ou de comunicação sobrenatural. Quando essa teologia é de comunicação natural, conforme você pode ler no nosso livro, eu vou destacar aqui para você, é aquela que se alimenta do que pode ser conhecido de Deus, pelo ver a Deus, pelo relacionar-se proximamente com Ele, como brotando inata no ser humano. Esse foi o estado teológico sublime de Adão e Eva antes do pecado. Então, Adão e Eva antes do pecado tinham teologia finita, como você e eu, criada, como você e eu, só que com eles era de comunicação natural, porque Deus ia ao Éden, na virada do dia, conversava com eles, ensinava-lhes as coisas, mas em você e em mim, depois da queda do ser humano, quando Eva tomou daquele fruto, comeu e deu ao seu esposo que comeu também, a teologia que podemos ter continua sendo finita e criada, porém agora ela é de comunicação sobrenatural. Vamos ler juntos o que está explicado em nosso livro. Após a queda do homem, o modo natural da teologia foi arruinado e substituído pela comunicação de Deus através da graça. Isso faz da teologia verdadeira, finita, criada, porém de comunicação sobrenatural, aquilo que comumente chamamos teologia cristã ou simplesmente teologia. Qual é, portanto, a nossa teologia? Ela é a teologia verdadeira, finita, criada e de comunicação sobrenatural. É assim, então, que nós temos a nossa teologia. Dessa maneira, começamos a ampliar o nosso conceito, o nosso entendimento sobre o que é teologia, sobre como ela funciona. Dessa forma, nós vamos poder entender melhor como se dão as coisas e pela forma pela qual Deus comunica a nós. Essa é uma ampliação do conceito de teologia. Agora, é muito importante observar o seguinte: a teologia natural não é suficiente para a salvação do homem. Então, nós temos aqui algo interessante para observar. Teologia natural é suficiente para a salvação? Não, ela não é. A teologia natural é somente o desejo por um relacionamento com Deus. Não é sequer uma religião, mas é somente o desejo por uma religião. Cabe considerar ainda que não existe salvação fora de Jesus. Em nenhum outro, a não ser em Cristo, há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu vou continuar a leitura. Sei que é popular, inclusive entre os evangélicos, a hipótese de Deus, por piedade e misericórdia, receber como salvos aqueles que vieram
ou viveram em aparente conformidade à lei, mesmo sem jamais terem escutado falar de Cristo. Se a Bíblia, porém, dá testemunho de Cristo como o único meio de acesso ao Pai, então é simplesmente errado imaginar que fora de Cristo haja algum caminho ao céu aberto em regime de exceção. O equivocado entendimento sobre os tempos da ignorância, Atos 17:30, explica nossa complacência com os povos não alcançados. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, convenientemente por nossa incapacidade de entender plenamente o Senhor, paramos por aí a citação irrefletida desse texto, que a grande maioria de nós, os crentes, sequer leu, e apenas repete sem ouvir. Anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Notou? Para o nosso desconcerto evangelístico total, estamos anunciando uma salvação por tolerância que não é real. Meus irmãos, eu sei que é incômodo esse texto, porque nós estamos mesmos habituados a imaginar que um índio, lá no meio do Amazonas, no meio de uma selva brasileira, ou então algum nativo, um aborígene intocado em qualquer região do território australiano, ou então qualquer outro nativo em qualquer tribo perdida no interior da África, será salvo pela sua ignorância. Acontece que a palavra de Deus nos diz que o homem só é salvo em Cristo e por Cristo. É necessário confessar a Cristo. Então, essa teologia natural é insuficiente para a salvação. Se você discordar de mim, tudo bem, não tem problema, você pode discordar. Nós estamos em uma matéria do 3º ciclo de um bacharelado teológico. Então não é de se esperar que todo mundo pense da mesma forma ou aceite toda a instrução de maneira acrítica. Eu quero que você pense sobre isso, reflita e, discordando de mim, não deixe de buscar as formas bíblicas para a sustentação daquilo que é a sua discordância. Mas até onde os meus olhos podem alcançar, somente através da confissão em Cristo é que alguém pode vir a gozar da salvação que está ofertada por Deus. Caso contrário, a salvação pode ser por Cristo e pelo desconhecimento de Cristo. Seria isso mesmo? Há algo muito sério aqui. E se ficamos com isso penalizados pelos nativos, pelos índios, por aqueles que estão em terras não alcançadas, pelos povos não visitados ainda pela pregação da palavra de Deus, transformemos essa sensibilidade em ação evangelística. Aí está um dos grandes méritos que a teologia pode ter em nossa vida, que é levar-nos da contemplação à ação. E esse me parece um caminho oposto àquele que é proposto pela teologia hoje, que é ir da ação à contemplação. Ora, qual é a ideia que os teólogos, as pessoas têm dos teólogos? Que eles não fazem, só falam. Que eles não fazem, só pensam, e que as suas falas e o seu pensamento são aqueles cultivados ao longo de muitas horas de leitura, e eles vão quase que delirando os assuntos de fé. Bom, se isso é teologia, então eu não quero ser um estudante de teologia. Eu entendo que teologia é algo que, convencendo-nos das necessidades, e esse caso da necessidade evangelística, me leve à ação em prol do evangelismo, para que mais almas possam ser alcançadas por Cristo Jesus. Adiante em nossos estudos, vem a pergunta: teologia é ciência? Considerando a teologia, comparando-a com outras formas de estudo, nós temos que teologia, sim, é um exercício científico, mas não é um exercício científico igual aos outros que convencionalmente nós podemos imaginar. E qual é a diferença? A diferença entre a teologia como mecanismo científico e as outras ciências
não está só nas ferramentas. Aliás, nem está nas ferramentas, porque a ciência é aquele conhecimento organizado, metodológico, que se presta ao estudo e o faz a partir de algum método. E a teologia tem método, como outras ciências também têm. Então, qual é a diferença entre a teologia e as outras ciências? Não é essa diferença não está na forma organizada, mas está nos limites da teologia. Veja que coisa interessante. Se você parasse para pensar nas ciências marinhas, ora, quais são os limites das ciências biológicas marinhas? A água, o mundo subaquático. Se você parasse para pensar na ciência astronômica, qual é o limite da astronomia? Claro, o limite dela é o próprio espaço. Talvez em termos de expansão e limite seja uma das ciências mais amplas que há. Mas e a teologia? Qual é o limite da teologia? Bem, se pensarmos que a origem da teologia é, como nós já vimos, incriada e infinita, então a teologia é diferente de todas as outras ciências, não pelo método puro e simples, mas por causa principalmente de seus limites. Ela está para além de todos os limites de todas as ciências que você puder imaginar. Eu sei que nenhum cientista vai gostar do que eu vou dizer, mas o que eu vou fazer, não é? Onde acaba a ciência convencional, começa a teologia. E não é porque a teologia dedica-se ao campo especulativo pós-científico, mas porque a teologia tem condições de ir onde a ciência não vai. Porque a ciência é, por natureza, naturalista, isto é, a ciência estuda aquilo que ela pode ver, tocar, tanger, observar, conduzir. Mas quem viu a Deus? Quem jamais viu ao Senhor? Quem pode colocar Deus e estreitá-lo dentro de um conceito teológico? Quem pode definir o Senhor de maneira plena? Uma das definições mais lindas que há sobre quem é Deus, qual é a definição sobre Deus, foi dado pelo teólogo Charles Hodge, quando ele disse: é possível dizer muitas das coisas que Deus é, mas não todas as coisas que Deus é. Diante disso, você observa que a teologia difere-se de todo outro conhecimento científico porque ela vai além dos limites do naturalismo, além dos limites naturais, para além dos domínios físicos. Ela vai buscar e conhecer Deus. E pelo relacionamento, já devíeis ser mestres pelo tempo, isto é, por quanto mais se relaciona com Deus, tanto mais o teólogo pode e deve conhecer a Deus. Assim é, portanto, que nós estabelecemos não apenas a diferença entre a ciência e a teologia, mas, além disso, a superioridade da teologia para com a ciência. Onde está essa superioridade? Exatamente nas diferenças. Primeiro, onde acaba a ciência convencional é que começam os domínios da teologia. Os objetos da teologia convencional são aqueles que cabem na compreensão humana e são tangíveis pelo homem. E o objeto da ciência, de seu estudo, é o próprio Deus. E esse estudo não pode dar-se a não ser que o homem seja relacionado com Deus. E qual é o tipo de relacionamento entre o homem e Deus? Deus é criador, o homem é criatura. Deus é salvador, o homem é pecado. Deus é graça, o homem é caído. Ao contrário do que o cientista assume e presume diante de seu objeto, pensando sempre ser maior e mais importante do que ele, quantos médicos você já não visitou com essa postura prepotente com relação a você, paciente? Mas no que diz respeito ao relacionamento de conhecimento, de logia, de estudo, de ciência, promovido pelo teólogo com relação a Deus,
O teólogo é menor, Deus é grande. O teólogo é pequeno, Deus é infinito. O teólogo é caído, Deus o salva. O teólogo é perdido, Deus o acha. Então, tudo na teologia é superior à ciência comum, inclusive a humildade que o teólogo deve ter. É infinitamente maior que a humildade que os cientistas não têm definitivamente. Com isso, meus irmãos, nós chegamos ao final desta lição, crendo que o Senhor Jesus Cristo tenha abençoado o seu entendimento a respeito dela. Nos veremos na próxima aula, a lição de número 6, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá, meus irmãos.